Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um dos mangás da editora Pipoca Nanquim. E hoje a gente fala de O Último Voo das Borboletas, um dos primeiros mangás que a editora Pipoca Nanquim lançou, e eu já tava com ele parado aqui há algum tempo. Me animei por quê? Porque acabou de abrir uma pré-venda de uma nova obra da autora desse mangá. E aí, como é uma trilogia inteira, um material mais extenso e tal, eu falei, porra, deixa eu dar uma chance finalmente para O Último Voo das Borboletas e ver qual é a estrutura narrativa dela, como é a arte desse material, como ela trabalha, para ver se eu vou me animar para pegar ou não a Lanterna de Nyx, que é a nova trilogia de mangás da editora Pipoca Nanquim. Então, para isso, eu peguei Kanta Kahama, O Último Voo das Borboletas, estava paradinho aqui, que tem todo aquele acabamento bacana da editora Pipoca Nanquim, embora ainda fosse um pouquinho diferente. Senti uma diferença dessa edição para as edições seguintes, tá? A edição vem com o tradicional, abre aqui, com a tradicional, sai, esqueci o nome disso aqui, esqueci completamente o nome disso aqui, sobrecapa, e aqui a gente tem a capinha bacana. Aqui, curiosamente, cara, tem uma coisa que ficou na minha mente aqui com relação a esse material, que foi esse detalhe aqui, tá? Pode ter passado despercebido para mim por algum motivo, e se alguém quiser complementar, por favor, eu agradeço, que a gente vê duas pessoas que são nitidamente dois turistas aqui, que estão num local que aconteceu a história, só que a história se passa séculos atrás. Eu achei que haveria algum tipo de ligação com relação a isso, mas eu não encontrei, tá? Achei que poderia ser assim, tal, aqui aconteceu a história de alguém do passado e tal, e não foi isso. Por isso que eu achei estranho isso daqui, mas pode ter sido uma total falta de atenção minha com alguma coisa. Mas, ok, vamos continuar com a narrativa. Temos também aqui um marcador de páginas, tá? Personalizado da história. E nós temos quantas páginas aí, Rodrigo? São em torno de 160 e pouquinhas páginas, 165 páginas, trazendo um mangá que tem uma boa abertura, tá? Embora eu tenha achado o papel aqui um papel diferente dos outros mangás que viriam depois. Sim, é um papel de boa gramatura, a impressão tá ótima e tal, mas eu achei um pouco diferente, principalmente porque eu acho que é um papel preto, né? Então, ele teve algum estranhamento em relação aos outros materiais de mangás da editora Pipoca Nanquim. Mas isso não é uma coisa ruim não, tá? Ele abre bem, você consegue ler, a capa é cartão, com uma boa gramatura. Esse mangá custa na faixa aí de 50 e poucos reais, mas vocês sabem que sempre tem aquelas promoções. Eu paguei em torno de 30 reais nessa edição. E o que tem aí, afinal de contas? Bom, Kanta Kahama, que eu achava que era Kanta Kahama, na verdade é Kanta Kahama, e explodiu minha cabeça quando eu li o nome dela aqui, mas tudo bem. Aqui ela narra pra gente uma história totalmente diferente de tudo que eu podia imaginar. Porque eu sabia que era uma história de época, que tinha ali algum conceito relacionado a prostitutas, tá? A verdade é essa, a mulheres que se vendiam e tudo mais. Mas eu não sabia muito bem o que esperar da história. Mas comprei, tava em promoção, é um mangá de Pipoca Nanquim e tal. Vamos ver qual é essa história. É uma história fechada? Vamos ver qual é. E aqui a gente encontra, na verdade, um grande drama. Uma história que tem um andamento interessante, diferente, confesso. Gostei do material. E conta pra gente, então, uma mulher que é a mais bela daquela cidade, tá? É uma cidade que tem ali toda uma ligação com os estrangeiros que estão sempre entrando e saindo naquele local. É uma cidade que já vive muito em função de holandeses e de outros países que tem um diálogo constante com aquela região, tá? Então, uma região portuária e que está tendo o início de abertura do Japão para o exterior. Existe ali alguns elementos também de pessoas que não gostam disso. Uma parte da população não curte a ideia de ter estrangeiros morando lá. Existe todo um problema racial sendo trabalhado ali. Mas todos esses elementos são trabalhados de maneira mais superficiais na história. A história acaba trabalhando muito a questão do drama pessoal dessa moça, que vai se desenrolar aos poucos. A gente vai descobrir aos poucos alguns detalhes sobre isso. Então ela é a mais bela daquela região, ela é a mais cobiçada, a mais adorada, a mais cara de todas as possíveis mulheres
que você pode pagar por uma noite de prazer com elas. E curioso, né? Você pega uma mangaka trabalhando um tema como esse e tal. A princípio era uma coisa. Eu falei, cara, pra onde é que ela quer ir? E na verdade, além do drama, existe na verdade uma grande história de amor. E isso é bem legal. Porque eu achei que o quadrinho ia ficar muito preso dentro dessa questão dela tá lá. E eu não sabia se eu ia esperar um quadrinho que ela ia ser a fodona da parada, que ela de certa forma é. Ou se ia ser aquele grande drama dela querendo se livrar daquele local. Eu não sabia para onde aquilo ia. Um novo personagem aparece dentro da história. Eu falei, cara, vai ficar algo... Mas começa a ter algumas reviravoltas. A gente começa a ter algumas grandes surpresas na história. E mesmo sendo um mangá bem curtinho, sem aprofundar muito algumas coisas, ele cumpre muito bem seu papel. Eu acho que ele tem muito a cara de um filme. Um filminho ali de 1h30 de um drama, romance, com toda essa temática, não só do Japão, daquele período do Japão, daquelas trocas de eras japonesas lá, né? Mas também dessa questão dessas moças que trabalhavam nessas casas. O mangá me surpreendeu positivamente. A arte da Kan tá interessante, embora eu olhe os materiais que tenha que estejam nesse Lanterna de Nyx, pelo menos a princípio, pareça que a arte dela já deu uma evoluída ainda maior, mas a gente tem que levar em conta que essa daqui é a primeira obra dela, né? É o primeiro trabalho que ela fez e fez muito bem, de maneira muito competente e de certa forma me animou um pouco com a Lanterna de Nyx, tá? Os elementos, pelo menos, que eles dizem que são trabalhados no outro material, me animaram um pouco. Porém, vou deixar um stand-by por enquanto do Lanterna, vou aguardar. Existe uma chance de eu pegar no futuro. Me animou sim ao ponto de pegar no futuro e me animou até o ponto de recomendar para vocês. Acho que a história é bem trabalhada, existe ali uma sensibilidade interessante no material. Não sei se é um material para todo mundo, na verdade não considero um material para todo mundo. Para quem espera mangás com mais cara de mangá, tá? O que é mais cara de mangá? Algo que seja não mais shonen, tá? Mas alguém que espera um mangá com mais características de um quadrinho, porra, a gente vai ter que ir para os filmes, tá? Porra, a analogia com o filme é muito mais fácil. Se você tá afim de assistir um filme de romance, de drama, esse daqui é o seu filme. É essa analogia que eu vou fazer para vocês. Se você espera alguma coisa com um conteúdo um pouco diferente, não embarca nessa. Porque aqui você vai ter um quadrinho de romance. Romance é a palavra. E não é para todo mundo. Pra gente sentar, embora tenha um bom desenvolvimento, tenha um roteiro bem legal, seja uma história curta, fechada, com uma arte bacana e tal, eu gostei. Mas eu não acho que é pra todo mundo comprar. Não acho que todo mundo vai sentar e falar, porra, cara, que leitura bacana. Embora sim seja uma leitura bacana, eu acho que ela pode não agradar muitos tipos de leitores. Se você é uma leitora, você vai gostar do material, provavelmente. Se você é um cara que está acostumado a ler muitos tipos de obras diferentes, que não sejam só os quadrinhos de ação, os quadrinhos de terror, os quadrinhos que tenham um ritmo desse, pode ser interessante sim. Mas se você está esperando alguma coisa num outro ritmo, aí eu acho que... Porque a história não te traz um enredo tão sensacional ao ponto de eu indicar... Aí é que está o ponto. Para eu indicar uma obra que seja um drama e um romance, e eu diga que todo mundo tem que dar uma chance, ele tem que me trazer alguma coisa que seja assim, totalmente fora de série, tá? Ou o cara tem me apresentado uma arte tão espetacular, no caso, a mulher, né, a Kan, ou ela tem me apresentado uma arte tão espetacular que eu falo, cara, tu tem que dar uma chance para esse material pela arte, pelo menos, porque isso aqui é uma coisa... Não é o caso. É uma ótima arte, mas não é um mangá que você vai comprar por causa da arte. E o roteiro não vai te trazer uma virada tão incrível, é totalmente previsível a partir de... O quadrinho começa com algumas viradas interessantes e imprevisíveis. Mas depois de certo ponto, você espera muito bem o que vai acontecer, tá? E conclui bem. Mas é um filme que, se você tirar essa temática da questão da prostituição,
É um quadrinho, é um filme de sessão da tarde. É um romancezinho de sessão da tarde, tá? É um draminha com romance com uma linha linear ali e bem previsível. Bem construído, bem feito e divertido. É interessante, é legal, é agradável a leitura, tá? Mas não é pra todo mundo. Não. Quem sabe a Lanterna de Nyx tem um ritmo diferenciado, mas também... por isso que eu falei, tô com o pé atrás, porque são 3 volumes. Um tiro só, eu acho que ela concluiu bem. Eu acho que ela conseguiu desenvolver bem esse material com poucas páginas. Ela não se estendeu nos outros elementos que foram surgindo, como culturas estrangeiras, como essa resistência à cultura estrangeira, como a medicina, a própria situação das mulheres que vivem nesse local. Nada disso foi sendo desenvolvido. A ideia era pincelar um pouco de cada coisa para te contar uma história. Existe, aparentemente, dentro do outro material, existe alguns elementos a mais. Mas acho que no fim das contas, um grande drama com um romancezinho é também o caminho da outra história. Enfim, esse material, O Último Voo das Borboletas, é um material legal. E que se você curte esse tipo de história, se você quer uma história nesse ritmo, vale a pena. Se você espera um outro tipo de conteúdo, aí você pode deixar bem longe, porque senão você vai ler e não vai te entregar o que você espera. Gostei, não me arrependi, foi uma boa leitura, tá bom? E você, já leu? Curtiu? Diz pra mim o que você achou. Se você curtiu, não gostou e tal, escreve pra mim, escreve aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido o programa, espero que volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre, tá? Não se esqueçam de se inscrever no Facebook e no Instagram do Barbas. E também vou deixar o linkzinho da edição lá na Amazon. Você comprando esse quadrinho, qualquer outro quadrinho, na verdade qualquer coisa que você compre na Amazon usando os links do Barba, você ajuda demais aqui o trabalho do canal, beleza? Então foi esse aqui comigo, Rodrigo, com mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.